Hora da história. As três partes. Era uma vez uma casa. Que estava com vontade de ser outras coisas, além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam na água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro, e justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. E assim as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro, que voou e passou perto da janela do último andar de um prédio, bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo aos pouquinhos. Um dia, os netos da vovó foram visitá-la e brincaram de adivinhações. As três partes desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo que esse bicho gostava de visitar os galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa do focinho pontudo. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As três partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as três partes formaram uma gangorra. E, por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa. As três partes ficaram conversando com a vovó. As três partes estavam gostando tanto da vovó que decidiram ficar morando ali. Então, a vovó colocou um disco na vitrola e elas dançaram cada uma do seu jeito. As três partes ficaram morando com a vovó e cada vez gostavam mais dela. Por isso resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa em uma cidadezinha.
uma casa com um terreno bem grande para ela plantar e cuidar de um jardim e para receber a visita dos netos, onde eles poderiam continuar se divertindo com a vovó e com as três partes.